E aí, tudo bem com você? Hoje a gente vai aprender uma coisa magnífica que eu tenho certeza que você já quis saber disso pelo menos uma vez na sua vida. Hoje a gente vai ver como que a gente faz validação de dados dinâmica. Pessoal, vamos lá. O que é uma validação de dados dinâmica? É aquela validação onde você não precisa ficar acrescentando valores toda hora. Vou dar um exemplo de como provavelmente você já fez ou até faz hoje em dia. Suponhamos que eu quero colocar aqui dentro de uma validação de dados toda essa lista aqui com os meus produtos. Como que a gente faz hoje em dia? Seleciona a célula onde a gente vai inserir a validação, vamos à nossa guia dados, validação de dados. Dentro de validação de dados, a gente acha o botão lista, ok? E aqui a gente pega e seleciona todos esses valores, ok? O problema, dou um ok, e todos os meus valores estão ali dentro, perfeito? O problema é que se eu colocar um novo produto aqui, por exemplo, apagador, e selecionar a minha validação, nada acontece. Percebe que o meu apagador não vai para dentro da minha validação de dados. O que eu poderia fazer então? Eu poderia vir aqui na minha validação novamente e selecionar todo esse intervalo aqui. Ou seja, eu vou apagar aqui e selecionar todo esse intervalo. Então, quando eu acrescentar um novo valor, esse valor vai ser acrescentado dentro da minha validação, correto? Correto, em partes. Porque quando eu seleciono aqui a minha validação, minha setinha, percebe que eu fico com umas linhas em branco? São essas duas linhas que tem aqui embaixo, tá? Então aí mora um problema. Isso não fica tão interessante, não fica tão visual. Então como que a gente faz para consertar essa validação de dados? Para deixá-la dinâmica? Que a partir do momento que eu selecione ou apague algum valor, esse valor seja acrescentado na minha lista e não fique aquelas partes em branco. É bem simples, na verdade, tá? Para isso, a gente vai utilizar duas funções, a função desloque e a função conte-valores. O que é a função desloque? Vamos ler aqui a descrição que o Excel coloca dentro da função desloque. Ó. A função desloque retorna uma referência ao intervalo que possui um número específico de linhas e colunas com base em uma referência. Ou seja, a função desloque retorna para a gente um valor baseado em uma referência específica, bem próximo do que o PROC-V faz, mas bem diferente, tá? Ao mesmo tempo, porque a gente vai utilizar a função desloque quase sempre com outras funções, a função índice, a função corresp também, então fica tranquilo que a gente vai ter aula só da função desloque aqui no canal, então não precisa se preocupar em entendê-la profundamente agora. E a segunda função que a gente vai utilizar é também a função conte-valores. A função conte-valores, ela retorna para a gente a conta, né, na verdade o número de valores de um intervalo de células selecionadas, excluindo as brancas, as células que estão vazias. Então, por exemplo, se eu selecionar todo esse intervalo aqui e der um Enter, a função conte-valores retorna para a gente os 7 valores que estão preenchidos, ok? Contagem 7, e não os 9 valores que eu selecionei, perfeito? Então agora que a gente já deu um overview bem rapidinho sobre essas duas funções, vamos ver como é que a gente faz para transformar então a nossa função, a nossa validação de dados em uma validação de dados dinâmica. Para isso eu vou construir a fórmula aqui fora mesmo, vou até dar um zoom aqui na planilha, e depois a gente vai passar lá para dentro da validação, ok? Então, primeira coisa, inserir a função desloque. A função desloque pede para mim o seguinte: referência, a partir de onde ela vai começar a construir toda a lógica da função. Ou seja, a minha célula de referência é a primeira célula aonde tem o meu banco de dados de produtos aí. Beleza? Depois ela pergunta para mim, quantas linhas eu vou deslocar? Você vai deslocar 0 linhas. E também 0 colunas, porque esse desloque, né, de células, de linhas e colunas, a gente vai determinar pela conte-valores agora. Quando a gente dá um novo ponto e vírgula, o Excel pergunta para a gente, altura. Qual que vai ser a altura que ele vai deslocar todas essas células? E aí que entra a conte-valores. Por quê? A gente quer que ele desloque somente por onde tem as células preenchidas, não é? E qual a função que conta somente as células preenchidas? A função conte-valores. Seleciono aqui então, posso selecionar. Eu posso selecionar dessa linha até a linha 1 milhão, tá? Mas não é tão necessário. Vamos selecionar somente até aqui embaixo. Posso fechar meus parênteses. Ponto e vírgula, qual que é a largura? A largura vai ser 1, somente essa coluna específica. Fecho meus parênteses e agora vai acontecer uma coisa bem legal que vem surgindo nessas novas versões do Excel. Na hora que eu der um Enter, o Excel esparrama para mim, né? Na verdade, todo o resultado daquela função, tá? Mas fica tranquilo que isso aqui não vai ficar aqui, não é o que a gente quer. A gente simplesmente vai selecionar aonde a gente inseriu a fórmula. Vamos selecionar toda essa fórmula aqui, dar um Ctrl C, dou um Enter aqui. Vamos lá agora selecionar aqui o nosso item onde tinha a validação de dados.
Vamos clicar em validação de dados e aonde tem aqui aquele intervalo que a gente selecionou, você simplesmente cola a função que a gente acabou de escrever, ok? A gente pode dar um ok agora, pode apagar essas funções que vieram aqui esparramadas. Agora, quando eu clicar aqui dentro da minha validação de dados, eu tenho então, deixa eu tirar um pouquinho aqui o zoom para ficar mais fácil a gente visualizar, eu tenho aqui então todos os meus itens de produtos e sem nenhuma parte branca aqui embaixo. E agora, se eu apagar também o meu apagador, aqui embaixo, ele vem e tira para mim o apagador. E agora, se eu quiser colocar outra coisa, como por exemplo, borracha, ele vai inserir automaticamente a borracha para mim, beleza? Pessoal, então essa foi uma dica rápida, mas muito importante. Eu admito que por muito tempo quebrei a cabeça de como fazer essa validação dinâmica aí. Espero que ajude você e até a próxima.